Fala galera, beleza? Tio Tobi na área, aqui com mais um vídeo para o canal. Seguinte, esse vídeo é revisão, hein? Então é naquela correria, na bagunça mesmo, não vai ter edição, não vai ter animação, não vai ter nada. É só gravar e pôr no ar, porque amanhã tem prova e eu quero ver todo mundo gabaritando essa prova, beleza? Se por acaso você está vendo aqui esse vídeo muito tempo depois da data que eu postei, que no caso eu vou postar hoje, que é dia 11 de setembro de 2018, e por acaso você estiver no 8º ano, saiba que em algumas escolas esse conteúdo de aspectos físicos da Ásia é cobrado no 8º ano, então pode assistir tudinho aí que eu tenho certeza que você vai mandar bem. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Aspectos físicos da Ásia. Vamos começar com a primeira pergunta. A Ásia é um continente? Bom, a resposta é meio complexa. Depende, na verdade a resposta correta é depende. Depende de qual critério você esteja utilizando e usando para a sua avaliação. Exemplo, se o critério, o aspecto for físico, não, a Ásia não será um continente. Por que não? Porque a Ásia faz parte de uma placa tectônica muito maior do que ela, denominada de Eurásia. É isso mesmo, Europa e Ásia formam um único supercontinente. Isso levando em consideração os aspectos físicos. Ué, tio Tobi, mas espera aí, se é um único continente, por que nós dividimos Europa e Ásia em dois continentes distintos? Pois bem, essa divisão ela se dá principalmente devido às características culturais, às características políticas, características econômicas, características étnicas. Mas do ponto de vista físico, Europa e Ásia estão exatamente na mesma placa, ou seja, no mesmo continente. Anota esse nome aí. Eurásia. Bom, continuando aqui com aspectos importantes aí do continente asiático. Você já ouviu falar num negocinho chamado Círculo de Fogo do Pacífico? Eu sei que você já assistiu um filme sobre isso, lá de uns robôs gigantes, lá dos robôs dos Power Rangers. Não, mas não é sobre isso que eu tô falando, não. Aliás, o filme até que tem relação com o que eu vou falar aqui. O nome original do filme é Pacific Rim, Fenda do Pacífico. Mas o Círculo de Fogo é a maior concentração de vulcões ativos do planeta. E não é à toa que o nome é Círculo de Fogo do Pacífico, porque essa concentração de vulcões está ao redor do Oceano Pacífico. A grande questão, e provavelmente isso vai estar na sua prova, é o porquê que o Círculo de Fogo está ao redor da placa do Pacífico. Porque a placa do Pacífico está em contato com várias outras placas tectônicas. Percebe o que eu disse, eu falei contato e não choque, porque nem todas as placas tectônicas que estão em contato com a placa do Pacífico estão em choque ou em movimento convergente. Nós temos diferentes movimentos ali na região da placa do Pacífico. E uma das placas mais importantes que interagem com a placa do Oceano Pacífico é justamente a placa eurasiática. Essa aí é onde tem a Ásia. Não é à toa que a Ásia é um dos continentes com a maior concentração de vulcões, porque grande parte da Ásia faz contato direto com a placa do Pacífico. Então, a Ásia faz sim parte do Círculo de Fogo do Pacífico. Então anota e preste atenção. Círculo de Fogo, maior concentração de vulcões ativos do mundo. Outro tema que é certeza de estar em avaliações quando o assunto é aspectos físicos da Ásia é a questão da formação da Cordilheira do Himalaia. Não é à toa que ela é simplesmente a maior cordilheira do planeta. Se você não sabe o que é cordilheira, cordilheira é uma sucessão de montanhas. Bom, pelo menos ela é a maior aqui na superfície, né? Porque existem outras que são submarinas, ou seja, estão no fundo dos oceanos. A Cordilheira do Himalaia, ela é muito grande, pega ali quase todo o território asiático e a grande questão, e provavelmente é assim que os seus professores, ou eu iria cobrar numa prova, é como se formou a Cordilheira do Himalaia. E é muito simples. A Cordilheira do Himalaia é o resultado do movimento convergente de duas placas tectônicas. Tio Tobi, tem que saber o nome das placas? Óbvio que tem que saber o nome das placas. Então anota aí, hein? As placas são Indo-Australiana, significa que nessa placa nós temos a Índia e a Austrália, e a placa Eurasiática, onde nós temos a Ásia e a Europa. Ou seja, o movimento convergente, o choque dessas duas placas, originou a Cordilheira do Himalaia. Significa que num passado remoto, quer dizer, remoto pra gente, né? Para as eras geológicas, nem tão remoto assim, a Índia era uma ilha que foi se movimentando pouco a pouco até se chocar
com a placa eurasiática e formar a Cordilheira do Himalaia. E olha que interessante, na Cordilheira do Himalaia nós temos nada mais, nada menos que o teto do mundo, a mais alta montanha do planeta Terra. Você sabe o nome? Você tem que saber o nome. Nós estamos falando aí do Monte Everest, a maior de todas as montanhas, que está situado na maior de todas as cordilheiras. Então, tanto o Monte Everest quanto a Cordilheira do Himalaia são resultado do movimento convergente da placa indo-australiana e eurasiática. Olha que facinho. Só isso. E a água, hein? Como será a questão da água na Ásia? Pessoal, olha só, a Ásia tem aproximadamente 60% da população mundial. Na verdade, se eu pegar só a China e a Índia, que são os dois países mais populosos, eu já vou ter aí quase 3 bilhões de habitantes. Vai dar 2 bilhões e alguma coisa. Pois é, a Ásia tem a maior parte da população mundial, mas não tem a maior parte da água continental. Por que água continental? Porque é a água que a gente pode beber, o que nós chamamos de água doce. A Ásia tem aproximadamente 36% da água doce do planeta, ou seja, tem mais pessoas do que água disponível. Só que os problemas com relação à água não vão parar por aí não, porque essa água não está bem distribuída sobre o território. Alguns lugares são abundantes em água, por exemplo, algumas partes da China, onde tem os principais rios asiáticos, o rio Yangtze ou o rio Huanghe, todos eles com mais de 5.000 quilômetros de extensão, mas temos lugares extremamente secos, como a região do Oriente Médio, que é uma região altamente populosa, muito povoada também, e no entanto lá tem pouquíssima água. Os dois principais rios do Oriente Médio são os que nascem ali na Turquia e vão para o Iraque, os famosos rios Tigre e Eufrates, aqueles que deram origem à civilização mesopotâmica, aquela que surgiu ali entre os dois rios. Aliás, é isso que diz o próprio nome dessa civilização. Mas ainda tem outros problemas, porque parte da água que os asiáticos têm à sua disposição já está poluída, porque o continente asiático é um continente muito pobre. Se tem algo que falta na Ásia é saneamento básico, é água tratada, é esgoto. Então, parte da água disponível na Ásia já está contaminada. Mas a Ásia é bastante interessante. Lá existem grandes lagos e mares interiores, no meio do continente. Podemos citar aí o lago Baikal, que fica na Rússia, mas sem dúvida nenhuma precisamos dar destaque ao Mar de Aral. E por que esse mar é extremamente relevante? É um dos piores desastres ambientais já causado pela ação antrópica. Se você não sabe, antrópico significa ação do homem. E por que, tio Toby? Porque lá nos anos 60, quando existia a União Soviética, foram criados projetos de irrigação, utilizando água do Mar de Aral e dos seus principais rios, que são seus tributários, seus afluentes. E o desvio de água para a irrigação foi tão grande e o mar fica numa região semiárida que o mar, em sua grande parte, secou. Pois é, quase não tem mais Mar de Aral devido à ação humana. Sempre o ser humaninho colocando o seu dedinho podre na natureza e danificando o meio ambiente. Então anota aí, eu apostaria em questões com relação ao Mar de Aral. Outra questão que não dá para deixar de falar é a questão do clima na Ásia. Lembrando sempre que quando a gente fala de clima, nós podemos associar diretamente a ele a vegetação. Porque se você não sabe, o ditadozinho do tio Toby, criado por mim, anota esse daí, olha. Vegetação é igual roupa. Muda-se o clima, troca-se a roupa. O que significa isso? Você vai usar a mesma roupa que você usa na praia, lá no Polo Norte, no meio do frio? É impossível, né? Então, dependendo do clima, você troca a sua roupa. A mesma coisa é a vegetação. Cada vegetação é adaptado a um tipo de clima. E quais são os climas da Ásia? Para você entender melhor a questão dos climas, eu vou sugerir para você 2 vídeos que eu vou deixar aí na descrição. Vai lá e assiste. Um é qual a diferença de tempo atmosférico e clima. Você precisa saber isso, hein? Segundo fator importante, precisa saber diferenciar elementos de fatores do clima. Não vou falar aqui agora porque já tem um vídeo do tio Toby falando tudinho sobre elementos e fatores. Vai lá, assiste, dá o like, compartilha, divulga aí o canal para a galera. Então vamos lá. Climas da Ásia. Quais são os principais climas da Ásia? A Ásia tem muitos climas. Podemos citar aí 10 climas que acabam ocorrendo na Ásia. Então, praticamente todos os climas, que nós temos. Vamos começar lá do extremo norte? Extremo norte, devido à latitude, nós teremos ali o clima
polar. E como é o clima polar? Um clima frio o ano inteiro e no verão é um pouquinho menos frio. E é exatamente nesse tipo de clima que se desenvolve uma vegetação rasteira formada por gramíneas e musgos chamado de tundra. Um pouquinho ao sul do clima polar nós teremos o famoso clima frio continental, que na verdade é um clima de transição. Continua bastante frio, só que ele é menos frio do que o clima polar. E no verão acaba ficando aí um pouquinho mais quente, pode até superar aí as temperaturas negativas. Qual é a vegetação característica desse tipo de clima? Uma vegetação onde as folhinhas são bem fininhas. Eu costumo chamar, para você não esquecer, de floresta de árvore de Natal. Você vai colocar na prova floresta de árvore de Natal? Óbvio que não, não é para colocar isso na prova. O nome correto é floresta boreal, também chamado de taiga ou floresta de coníferas. Sabe por que o nome é coníferas? Porque as árvores têm formato de cone, igual uma árvore de Natal, pinheiros principalmente. Então, depois aí do clima frio continental, podemos falar, por exemplo, do clima temperado. Como é que é o clima temperado, tio Tobi? É aquele com 4 estações bem definidas, onde o verão é bem quente, o inverno é bem frio, bem rigoroso e o outono e a primavera têm temperaturas agradáveis. Qual é a vegetação característica desse tipo de clima? Nós teremos aí a famosa floresta temperada, cujas árvores têm a característica de serem caducifólias. O que é caducifólia? Significa que as folhas caducam, caem, tipo o cabelo do tio Tobi, que está caducando, está caindo, o tio Tobi está ficando careca, mas dizem que é dos carecas que ela gostam mais, então estou bem na fita. Bom, depois do clima temperado, poderemos falar do clima subtropical. O clima subtropical é mais um clima de transição, mais ou menos ali entre o temperado e o clima tropical, subtropical. Um clima bastante agradável, com temperaturas amenas durante praticamente todo o ano e chuvas também bem distribuídas ao longo do ano. E depois vamos falar de qual clima? O clima tropical, o famoso clima tropical. Mas aí eu quero abrir aspas aqui, porque se o assunto for clima tropical, eu faço uma aposta com você. Clima tropical na Ásia, o que você acha que vai cair na sua prova? Com certeza vai cair clima monsônico, que é um tipo de clima tropical. E o que é o clima de monções, que acontece no sul e no sudeste da Ásia? Pois bem, esse clima é aquele que tem 2 estações bem definidas, como os climas tropicais em geral são. Uma é úmida, muito chuvosa, a outra é seca, praticamente não chove. O verão, no caso, é a estação úmida, chove bastante. O inverno é seco, não chove quase nada. Agora a grande questão é, você sabe por quê? A grande questão é essa, pessoal, é porque no verão, os ventos no sul e no sudeste asiático, eles têm origem no oceano e vão em direção ao continente, então eles levam a umidade do oceano para dentro do continente. Já no inverno, os ventos vão inverter a sua direção, eles vão sair, eles terão origem no continente e vão em direção ao oceano. Como no continente tem pouca água, então é um clima mais seco nessa época. Agora, e se eu perguntasse assim para você? Por que os ventos mudam de direção? Agora eu peguei você. Você sabe essa? Vamos lá. É muito simples, não se desespere. O vento, as massas de ar, a circulação atmosférica, ela vai mudar de direção devido à pressão atmosférica e é muito simples. No verão, o continente vai estar mais quente, então ele será uma zona de baixa pressão. Por sua vez, o oceano vai estar menos quente, então será uma zona de alta pressão. E os ventos sempre vão se movimentar de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão. E no inverno isso vai inverter. O continente estará mais frio, logo será uma zona de alta pressão, enquanto o oceano estará mais quente, logo será uma zona de baixa pressão. Então os ventos vão se movimentar do continente para o oceano, causando seca. Olha que facinho. Cola no tio Tobi, que é sucesso. Depois do clima tropical, falaremos do clima equatorial. O clima equatorial é aquele que acontece ali na linha do Equador, ali no extremo sudeste da Ásia, ali nas ilhas da Indonésia. Clima de temperatura bastante elevada e de bastante umidade. E qual é a vegetação que se destaca numa região que tem muita água e muito calor? Ela mesmo, a famosa floresta equatorial, aquela que as árvores são grandes, a copa é larga, as folhas também são bem largas e são perennifólias em geral. Sabe o que é perennifólia? É aquela onde as folhas não caem em nenhuma época, diferente da floresta temperada, que é caducifólia. Sacou?
Outro clima importantíssimo que você não pode deixar de anotar aí, o clima frio de altitude, também conhecido como frio de montanha. Bom, o próprio nome já está dizendo, né? Precisa explicar? É um clima frio, então temperaturas são baixas, que acontece no alto das montanhas. Porque como você já viu, se não viu vai ver nos fatores do clima, à medida que aumenta-se a altitude, diminui-se a temperatura. Em média, a cada 200 metros de altitude, 1 grauzinho a menos. Tranquilo? Embora o Oriente Médio não seja exatamente o conteúdo da sua prova agora, mas olha só, o Oriente Médio está na Ásia. Você saberia me dizer a importância do Oriente Médio para o mundo e para a Ásia? Pois é, vou dar duas importânciazinhas aí para você que você deve saber. Primeira importância, o Oriente Médio é uma região de passagem, um ponto estratégico para o comércio mundial há muitos séculos, pelo simples fato do Oriente Médio ligar 3 continentes. Ele é um ponto de passagem entre a Europa, a Ásia e a África. Então, a primeira importância do Oriente Médio que você deve saber, e olha, vai ter um videozinho sobre o Oriente Médio no próximo período, viu, galerinha? Então, primeira importância é essa. E qual é a segunda importância? Essa é fácil e todo mundo sabe. É o motivo do Oriente Médio ser um barril de pólvora, um centro de conflitos mundiais. Acho que é mundial, né? Mas vamos lá. A grande importância é a questão do petróleo. As maiores reservas de petróleo conhecidas estão exatamente na região do Oriente Médio. Como o petróleo move a economia capitalista do planeta atualmente, então é uma região estratégica devido às grandes reservas de petróleo nessa região. Faltou falar de um clima aqui que o tio Tobi já estava esquecendo e é importante. Temos que falar do clima desértico agora. Ai, 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 hein? Clima desértico sempre confunde vocês. Quando eu falo de clima desértico, o que vem à sua mente? Vai, seja honesto. Eu sei, é muito calor. O que mais? É cacto, é areia, é camelo, é beduíno e o papaléguas correndo. Eu sei, mas olha só, nada disso de fato caracteriza um deserto. Para ser considerado deserto, ele precisa ter uma característica, independente do lugar do planeta, do universo onde ele esteja. E você sabe que característica é essa? Pois é, a principal característica de qualquer deserto é ser seco, pouquíssima umidade. E no caso da Ásia, nós temos basicamente 2 tipos de desertos que vão se destacar. Os desertos que nós temos no Oriente Médio, ali na Península Arábica, destacando aí o deserto da Arábia e o deserto do Irã, que são muito quentes. Aliás, a maior temperatura já registrada no planeta Terra foi registrada justamente no deserto do Irã. E temos também ali na parte da China, pegando a Mongólia, um deserto que é frio. Olha que interessante. O deserto do Oriente Médio é um deserto quente, bem parecido com o deserto que você conhece, com areia, com beduíno, com miragem, com cacto e tudo isso. Mas os desertos da Ásia Central são desertos frios. Então se liga aí, hein? Clima desértico também é uma aposta aí do tio Tobi para sua avaliação. Tranquilo? Bom, galerinha, por hoje era só, era um vídeo super rápido aqui, meu na correria, já falei. Não vem reclamar da qualidade não, porque o tio Tobi não vai ter tempo de fazer edição. Então, se você gostou, não deixa de curtir, dá o like, compartilha. Prometo que os próximos eu vou tentar fazer um pouquinho mais elaborado. Galerinha do 9º ano, meus alunos que tem prova amanhã. Boa prova, estude, ó, manda bem. Quero ver todo mundo imitando quando eu for corrigir lá, quero dar 10 para geral, beleza? Galerinha, então é isso, um beijão no coração, fiquem com Deus. Tio Tobi volta daqui a pouco com mais um vídeo. É nóis!